e hoje a gente vai falar sobre o nosso sistema de numeração decimal. E a nossa ideia aqui vai ser o seguinte: se eu pedisse para você escrever esses números, 1.276,4 bilhões, 3,4 milhões, 90.004, você escreveria tranquilamente esses números? 5 bilhões, 12.003. Tanto escrever o número por extenso, como saber quantas casas ele tem. E aí, você faria sobre isso? A gente vai falar nessa aula de hoje sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula aí. Meu nome é Rodrigo Queiroz, eu sou um dos professores de matemática que a gente tem aqui no canal do Conquiste Seus Sonhos. E a nossa conversa hoje vai ser sobre o nosso sistema de numeração decimal. A primeira ideia nossa aqui tem que ser conhecer os nossos números, né? A gente sabe que todo e qualquer número escrito atualmente é colocado com 10 símbolos, porque isso surgiu da ideia da contagem, que nós temos aí 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés. Então nós temos 10 símbolos para representar qualquer número atualmente. Onde esses símbolos ali, nós vamos do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir do número 9, todo e qualquer número que nós temos, ele é feito da junção desses 10 símbolos que nós temos. Por isso que o sistema é de numeração decimal. Por exemplo, o número 10 é a junção do algarismo 1 com o 0. O número 109 é a junção do 1, 0 e 9. Então, todos os nossos números são feitos das junções desses 10 símbolos que nós utilizamos para representar os nossos valores aí, beleza? E a nossa ideia principal aqui, pessoal, é a seguinte: o que aparece muito nas nossas provas ali do Enseja e também em concursos e provas diversas. A ideia aparece um valor como aqueles que a gente colocou no início da aula e eu não consigo escrevê-lo. Se eu não consigo nem escrevê-lo, como é que eu posso fazer cálculos com ele? Beleza? Então, para isso, a nossa ideia hoje vai a gente estar conversando ali sobre esse sistema numeral nosso. E o que vai ajudar demais é a gente ter essa espécie dessa tabelinha aqui para a gente entender. Por quê? Todos os nossos números, eles vão ser representados por um valor posicional e por uma classe. E a gente vai entender cada um desses. Por exemplo, quando eu pego ali os valores iniciais, de 0 até 9, onde eu estou escrevendo apenas um dígito, todo número que tem apenas um dígito, ele vai ocupar um valor posicional, ou seja, uma dessas posições que nós temos aqui. Então, em cada uma dessas posições, eu só posso ter um dígito. Então, ele vai variar de 0 até o 9, em cada um dessas posições aqui. Esse é o valor posicional do meu número. E esse valor posicional, ele sempre vai estar ali compreendido entre os nomes ali que a gente vai colocar aqui agora. Eu vou ter esse U, que vai estar representando as unidades. Esse D vai ser para a gente aqui as dezenas. Vamos colocar ele aqui agora. As dezenas. E esse C vão ser as nossas centenas. Valores pequenos a gente representa tranquilamente dentro disso daqui, né? Igual eu coloquei ali no começo, eu escrevi o número 10 com vocês. Então, o número 10 seria facilmente representado. Eu tenho nas unidades, eu tenho 0, e nas dezenas, eu tenho uma dezena, para representar ali o nosso total ali do 10. O próximo que a gente escreveu ali, que foi o 109. Então, eu escrevi lá o número 109. Eu sei representá-lo ali, que é sempre, a gente vai pegar a ideia da direita para a esquerda, o contrário do que a gente lê. Qualquer palavra ou número no nosso idioma, a gente lê da esquerda para a direita. Quando eu for escrever um número, para querer achar o valor posicional ou a classe dele, a gente vai fazer ao contrário dessa ideia. Eu vou escrever ele como se fosse de trás para frente.
Então, da direita para a esquerda, ok? Então, o meu 9 ele vai ficar nas unidades, que a gente colocou ali de vermelhinho. O 0 vão ser as dezenas, eu não tenho nenhum valor lá. E nas centenas eu tenho uma unidade. Beleza. E aí, cada uma dessas posições, unidade, dezena e centena, é o que a gente vai chamar de valor posicional, a posição que ele ocupa. Tá? Pensa nisso para a gente fazer uma analogia pelo seguinte: todo valor posicional, a gente vai chamar isso como se fosse a sua casa. Então, o valor posicional é uma casa. Só para a gente fazer essa analogia, ok? Então, eu tenho ali a unidade sendo uma casa, a dezena outra casa, centena outra casa. Todos esses três, eles estão dentro, né, essas três casas, eles estão dentro do mesmo bairro. Aquelas três primeiros ali, que é a primeira classe. Essa classe, como eu coloquei ali em cima, ela é chamada de classe das unidades simples. Só que eu não preciso dar o nome dela quando eu vou falar. Digamos assim, que são as casas mais simples que tem ali. Uma casa como a minha, né? O professor aqui está ferrado, coitado dele. Então é o seguinte, cada classe dessa, então as classes a gente vai relacionar como se fosse um bairro, ok? Então as classes a gente vai relacionar ali com um bairro. E aí a gente vai ver a ideia de que quando eu mudo de bairro, então a gente vai ter nomenclaturas diferentes, ok? E a gente vai fazer aqui vários exemplos, porque a gente tem que saber tanto fazer a leitura desses números, como saber fazer a escrita desses valores para a gente fazer nossos cálculos nas nossas provas, beleza? Por exemplo, se aparece ali um exemplo simples que é o 12. Então, o número 12, eu escrevo ele aqui. Sempre começo da direita para a esquerda, o famoso de trás para frente. Então, eu tenho duas unidades e uma dezena. Então, o valor posicional do 1 é dezena. Valor posicional do 2 são as unidades, ok? Começando aqui com um exemplo, um número pequeno, para a gente ir tranquilo. Um próximo, 103. Então, sempre pega ali primeiro, faz a escrita numérica do valor, para te ajudar. 103, também é um valor muito conhecido nosso, do cotidiano. A gente não tem muita dificuldade. Aquela escrita de trás para frente, então o 3 são as unidades, o 0 as dezenas e 1 centena. Lembra que em cada um do valor posicional ali, das ordens, eu só posso ter um algarismo. Eu não posso escrever, por exemplo, 103 e colocar ali o 1 e o 0 tudo dentro da dezena. Isso não pode acontecer. Da mesma forma que eu não posso escrever todo o 103 dentro das unidades. Isso não pode acontecer. Eu tenho que ter um algarismo em cada uma das posições. Beleza? Então aqui a gente tem representado o nosso número 103. E se a gente olhar aqui com calma, cada uma das classes, a gente está vendo que eu vou ali de 3 em 3. Então cada classe vão ter 3 algarismos. Isso nos valores maiores vai nos ajudar, ok? Vamos para o próximo ali. 2530. Então, primeiro, vamos fazer a escrita numérica dele ali. 2530. Ok. De trás para frente, da direita para a esquerda, eu tenho 0 unidades, 3 dezenas, 5 centenas e eu mudei para o próximo bairro, digamos assim, né? Eu fui agora para a classe dos milhares. Então, por isso que quando a gente vai ler esse número, pessoal, olha lá, se eu vou agora para a classe dos milhares, digamos assim que eu saí, né? Só para a gente fazer uma brincadeira aqui para lembrar mais fácil, eu saí do bairro pobre, eu saí da classe das unidades simples. Então, a partir do simples, eu tenho que falar em qual bairro eu estou. Então, o 2, ele está em qual bairro? Ele está nos milhares. Então, por isso que a gente fala 2000. Que ele fez aquela mudança. Ele está nas unidades, só que agora ele não é uma unidade simples. A gente fala que ele está na unidade de milhar. E assim a gente falaria com os próximos. Eu tenho a dezena de milhar e centena de milhar. Então, quando eu mudei para o próximo bairro, sem ser o primeiro que a gente pegou, em cada um deles a gente vai ter que falar o nome do bairro, por assim dizer, né? Que é o nome da classe que ele está. Quando ele foi ali para a segunda classe, que é a classe dos milhares, então a gente tem que colocar esse nome.
E o 530 ainda está lá no bairro pobre, da nossa brincadeira aqui. Então, ele fica sendo só centena, dezena e unidade. O 0 a unidade, o 3 a dezena, o 5 centena e o 2 está na unidade do novo bairro. Então, está na unidade de milhar, porque ele migrou ali de um bairro para o outro. Ok? Beleza. Vamos continuando aqui. Agora eu tenho esse valor, aquele número que está ali no canto, que eu não consigo fazer a leitura dele. Mesma ideia, vamos escrever de trás para frente para descobrir qual é aquele valor. Então, 5 na unidade, 4 na dezena, 9 na centena, mudei de bairro. Então, agora o 1 é unidade de milhar, o 2, dezena de milhar, o 4, centena de milhar e o 5 novamente mudou de bairro. Agora ele está no próximo bairro, está na próxima classe, que é dos milhões. Então, o nome dele aqui, ele está na unidade. Só que agora são unidades de milhões. Então, como eu faria a leitura desse número? Eu tenho ali 5, falo o nome do bairro, então 5 milhões 421.945. Assim, a gente faria a leitura desse valor, ok? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Na hora de fazer a escrita, eu respeitar o valor das posições. De 3 em 3 casas, eu mudo ali, digamos, de bairro. Então, eu vou falar o nome dos bairros a partir do segundo, ok? Da segunda classe. Então, a gente fala do 1000. E agora a gente foi para os milhões. Então, eu tenho unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. O primeiro nome, unidade, dezena e centena, não muda. Só muda, digamos, o nome do bairro para onde ele foi, ok? Agora aqui uma questão para a gente discutir. Geralmente, para a gente fazer a leitura, quando a gente aprendeu isso daqui, a gente separa os valores de 3 em 3 com um pontinho, para facilitar a nossa leitura, né? 5 milhões 421.945. Só que essa questão do ponto, com o tempo, foi caindo em desuso, pessoal, pelo seguinte: esse ponto, dependendo do país de onde está, na verdade ele representa uma vírgula. Então, gera essa confusão. Ao invés de ele ser um ponto para separar ali e a gente fazer uma leitura, eu poderia achar que ele é 5,421, dependendo do país onde fosse feita essa leitura com esse ponto, ok? E, como a gente já está em contato aí, a gente sabe que também a multiplicação eu posso representar com esse pontinho. Então, eu posso olhar isso daqui rapidamente e achar que é 5 vezes 421 vezes 945. Olha a confusão na nossa interpretação, tá? E isso é feito pelo seguinte: quando você abre aí no seu celular a calculadora, por exemplo, lá tem a opção de colocar uma vírgula. Hoje em dia isso é usual. Mas quando você acha, e deu trabalho de achar para mostrar para vocês, tá, pessoal? Quando você acha aí uma calculadora antiga, como essa que eu acabei de mostrar, no lugar do onde ele representa o ponto é a vírgula, que é usado em alguns sistemas, como por exemplo nos Estados Unidos. Tá? Então, hoje em dia, como é escrito um número desse, professor? Hoje em dia, ele é escrito deixando um espaço entre os números de 3 em 3. Facilita a nossa leitura da mesma forma. Vamos voltar nele aqui. Facilita a nossa leitura da mesma forma, mas não coloca ali a questão do ponto, para separar os números de 3 em 3, para não gerar essa confusão. Eu não sei se o ponto está representando uma vírgula, eu não sei se o ponto está representando uma multiplicação. Então, para não se perder, hoje em dia é usual ter só esse espaço nos números de 3 em 3, para facilitar a nossa leitura. Mas, professor, eu peguei uma prova antiga do Enseja para olhar e tinha um ponto. Professor, eu peguei uma prova de concurso e tinha esse ponto. É porque, pessoal, depende de quando aquela questão foi feita, né? Se uma questão foi feita ali com uma banca mais antiga, o pessoal que gerou aquela questão está ali no banco de questões há muitos anos, pode aparecer que tem esse ponto. Então a gente tem que ter esse cuidado aí na hora da interpretação. Mas atualmente as nossas questões vêm escritas dessa forma. Para separar os números de 3 em 3, eu coloco apenas um espaço. Eu não coloco ponta para não gerar essa confusão. Beleza? Vamos seguindo aqui as nossas interpretações. Olha o próximo. 700 milhões. Como que eu pego esse número e escrevo ele por completo
tendo todos os algarismos ali, todos os dígitos, para eu fazer um cálculo ou para fazer uma interpretação. Nota que ele está falando o nome do bairro para a gente. Ele está nos milhões. Se ele está nos milhões, eu tenho que vir nesse bairro dos milhões. Então é 700 dentro dos milhões. E o restante para trás, professor? O restante a gente acrescenta zeros. Sempre. Então, a forma de escrever esse número seria isso daqui. 700 com 6 zeros antes do valor. Sempre que eu estiver falando de milhões, pessoal, eu tenho 6 algarismos antes dele. Se eu estiver falando de 1000, eu tenho 3 algarismos anterior a ele. Tá? Isso vai te ajudar a não escrever algarismos demais. Então, sempre tenha isso em mente. Milhões, eu tenho 6 algarismos antes do que está sendo tratado. Se ele falasse de 1000, eu teria só 3 algarismos antes, ok? Então a escrita do nosso 700 milhões seria dessa forma. Um próximo exemplo. Se ele coloca lá para a gente 70 milhões e 4, isso daqui aparece demais nas provas aí e o pessoal erra por causa dessa questão da interpretação. De novo, olha o nome da classe, olha o nome do nosso bairro. Eu estou no milhões, é 70. Tem unidade e dezena, eu tenho só 2 valores. Então, 70 dentro dos milhões e 4. 4 ele não falou o nome. Quando não fala, é lá o primeiro bairro, digamos, é o bairro dos pobres, o bairro do professor Rodrigo. Lembra disso, tá? Então, o 4 vai estar lá nas unidades. Todo esse restante, pessoal, a gente vai preencher com zeros. Então, essa seria a escrita de 70 milhões e 4. A gente tem o vício ali do pontinho, eu vou colocar aqui só para facilitar a leitura de vocês, mas lembre-se que na nossa prova, como é uma prova objetiva, uma prova de marcar, não tem problema você colocar ali para se orientar, mas digamos assim, da forma mais correta, a gente só coloca o espaçamento nos números de 3 em 3, beleza? Um outro exemplo para a gente olhar ali, eu tenho esse valor, não sei fazer a leitura dele, então vamos escrever da direita para a esquerda. 8 na unidade, 0 dezenas, 3 centenas, mudou de bairro, mudou de classe. Eu tenho 0 unidades de milhar e 2 dezenas de milhar. Então, como é que eu faço a leitura? 20, porque é o que está no novo bairro, na nova classe. 20 o quê? Se é dos milhares, 20.308. Essa seria a leitura desse número, 20.308. Certo? Então tem que ter essa diferenciação, pessoal. Como eu falei, quando eu estou falando de 1000, eu tenho sempre 3 casas antes dos meus valores. E lembra que a nossa primeira classe, a gente não dá uma nomenclatura para aquilo ali. Ok? Vamos para a próxima, vamos praticar bastante. Isso daqui, pessoal, toda questão praticamente aparece essa questão de a gente fazer a leitura desses valores. 5 milhões 13 mil, novamente, 5 milhões. Falou o nome da classe, falou o nome do bairro. Então, eu vou lá nos milhões, eu tenho 5. O próximo, ele falou 13 mil. De novo, falou o nome do bairro, é o bairro anterior, 13. Eu tenho unidade e dezena, 13. E todo o restante, professor? Todo o restante a gente acrescenta zeros. Então, essa seria a nossa escrita de 5 milhões, 13 mil, e como eu não tenho nenhum valor aqui na primeira classe, no primeiro bairro, então todo o restante fica sendo zero. Então 5 milhões, 13 mil, essa seria a nossa escrita. Vamos interpretar mais aqui. Apareceu lá o seguinte, se liga lá, 108 milhões, 42 mil e 5. Então sempre vai preenchendo as lacunas, pessoal. Vamos continuar lá. De novo, falou o nome do bairro, que é milhões, falou o nome da classe. Então vai lá e escreve 108 na classe dos milhões. Olhou para o próximo, 1000. De novo falou o nome do bairro. Então vamos lá, 42 mil. E no outro, 5, sem falar o nome do bairro, é o primeiro bairro, é o bairro dos pobres, digamos assim, né? Então venho aqui e coloco apenas 5 unidades. Todo o restante eu vou preencher com zeros.
as lacunas aqui, eu preencho com 0. Então, essa seria a nossa escrita de 108.042.005. Muito cuidado para, se eu mudar o lugar desses 5, ou qualquer um dos outros algarismos, vira outro valor, né? Por exemplo, se eu escrevo aqui, 108.042.005, eu escrevo dessa forma. Só que se eu acrescentar 0 nos restantes, não é o valor que está escrito ali ao lado, né? Aqui a gente tem 108.425.000. É um valor diferente. Só para dar um exemplo de um erro comum só de posicionamento, que imagina que você tem que pegar esse valor e fazer um cálculo com ele. Se eu peguei e montei o número errado, é claro que o nosso cálculo também vai ficar errado. Beleza? Mais um para a gente trabalhar ali e que aparece demais. Valores com vírgula. 4,5 milhões. Nota que eu sempre vou dar ênfase, pessoal, para o número inteiro, o que está antes da vírgula. Eu vou ligar ele com o nome do bairro. Então, se é 4,4 milhões, esquece a parte depois da vírgula. 4 milhões. Então, na casa dos milhões, no bairro dos milhões, aliás, eu vou colocar esse 4. E o restante eu coloco logo após. Então, eu vou colocar o 5 e todo o resto eu vou acrescentar zeros. Então, esse 4,5 milhões, como que a gente lê esse valor? Eu posso ler ele como 4.500.000. Por que não escreve isso logo então, professor? Só para dificultar na hora da prova? Não, pessoal, no nosso dia a dia, na hora de uma reportagem, na hora de assistir um jornal, uma revista, algo escrito ou falado, para a informação ficar mais enxuta, é comum escrever dessa forma, 4,5 milhões, ao invés de falar 4.500.000 lixos, toneladas de lixo foram retiradas do rio tal, ok? Então é uma forma de reduzir na hora de passar a informação. E a gente tem que ter essa ideia da interpretação aí tranquilamente. Um outro exemplo, com um valor parecido, 4,05 milhões, a mesma coisa. Foca na parte inteira, o que está antes da vírgula. E o nome do bairro que ele deu, que é a classe. Então, 4 está nos milhões. O restante eu escrevo depois, 0,5. E todo o restante eu vou acrescentar com zeros. Então, quem seria 4,05 milhões? A gente fazendo a leitura ali do número por completo. 4.050.000. Então, nota que muda os nossos valores ali e já não é aquela coisa impossível de se fazer. 4,312 bilhões. Mudamos agora. Então, a gente mudou de bairro. A gente foi lá para o bairro rico. A ideia não muda. É a mesma coisa. 4 bilhões. Então, eu vou para o bairro dos bilhões. 4 na casa dos bilhões. Tudo que vem depois da vírgula, eu escrevo logo após. Então, 312. E todo o restante a gente acrescenta zeros. Então, tenho 3 mais 6 zeros. Então, quem seria 4,312 bilhões? 4 bilhões, 312 milhões, e como todo o restante é zero, a gente não lê nada. E assim como eu falei que nos milhões eu tenho 6 casas anteriores, para bilhões eu tenho 3, 6, 9 casas anteriores àquela classe, aquele bairro, ok? No Enseja, pessoal, particularmente, nunca caiu uma questão que passasse da casa dos bilhões. Então, por isso que eu já montei esse quadrinho aí só até os bilhões, tá? Mas só para a gente trabalhar aqui, vamos colocar aqui sobre o valor posicional. Eu tenho aquele número e quero saber qual é o valor posicional do 7, só para a gente recordar o que a gente fez lá no começo. Então, vamos escrever esse valor da direita para a esquerda, 0, 1, 4, 3 e 7. Então, quem é aquele valor? 73.410. O valor posicional do 7. O 7 está onde? Ele é dezena. E em que bairro ele está? Milhares. Então, o 7, o valor posicional dele ali, a nossa resposta é o quê? Ele é dezena de milhar. Dezena de milhar. Dezenas de milhares. Ok? Então, esse é o valor posicional que ele ocupa. E aquelas questões que a gente colocou lá no começo, vamos fazer todas elas agora aqui, só para a gente ver que a gente entendeu. A gente tinha lá, coloquei pequenininho, mas foi o que a gente viu no começo da aula.
Agora aqui a gente escreve isso tranquilamente. Vamos lá. 90.004, 90.000, deu o nome do bairro. Então lá no bairro do 1000, coloca o 90 e 4 unidades. O restante, coloca 0. Ok? 3,4 milhões. A parte inteira é o 3, está em que bairro? Nos milhões. Então vou lá, 3 milhões, o 4 veio logo depois. E o restante acrescenta zeros. Então 3,4 milhões é a mesma coisa que 3.400.000. Ok? Dá uma pausa no vídeo, confere. Vamos fazer aqui os outros na mesma tela. Se liga lá. 5 bilhões, então vou lá nos bilhões, coloco o meu 5. 12.000, então agora eu vou no bairro do 1000, coloco o meu 12. E 3 unidades. Todo o restante acrescento zeros. Nota que não falou nada de milhões, por isso que a gente colocou tudo zero ali. Então essa é a escrita do número 5 bilhões, 12.003. O nosso penúltimo ali, 276,34 bilhões, número com vírgula, eu pego quem está antes da vírgula e o nome do bairro, o nome da minha classe. Então 276 está nos bilhões. 276 bilhões. Os números após a vírgula vêm em sequência. 34. E todo o restante eu coloco zeros. Beleza? Então a gente tem 276 bilhões, 340 milhões. É aquele valor. E como desafio eu coloquei ali, por mais que nunca tenha caído no ensejo, mas eu coloquei 1 trilhão. Lembra que a gente conversou, pessoal? Se a primeira classe eu tenho 3 casas, vão de 3 em 3, né? Ou seja, quando eu estou no 1000, eu tenho 3 casas antes. Se eu estou no milhão, eu tenho 6 casas antes. Se eu estou no bilhão, eu tenho 9 casas antes. Então, se eu vou para o trilhão, que seria o próximo, 1 trilhão, eu teria quantos zeros anteriores? Se foi 3, 6, 9, o próximo seria 12 zeros. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa é a nossa escrita completa de 1 trilhão. Beleza? Então, aqui, pessoal, foi para a gente trabalhar as nossas ideias ali principais sobre o sistema de numeração decimal. A gente precisa disso muito durante as nossas provas, ok? E é claro, pessoal, que se você assistiu aqui até agora, não esquece de se inscrever no canal, senta o dedo no like, deixa aquele comentário aí pra gente, ativa as notificações, que a gente sabe que o YouTube não notifica o pessoal, e a gente se vê na próxima aula. Até lá!